ficar gravado mesmo, né? Acho que o propósito aqui é a gente falar de cirurgia. E aí, como a gente estava falando da cirurgia em si, né, é importante que a gente saiba discernir entre a cirurgia emergencial e a cirurgia eletiva. Gente, a cirurgia emergencial não tem como, é emergência, você tem que resolver aquele problema. Né? Então, a habilidade médica ela é fantástica. Por quê? Porque o cara tem que resolver com material, sem fazer pré-exames, sem nada, o cara vai meter a mão lá, com a equipe dele estando preparado ou não, ele vai ter que criar algum meio de resolver aquela situação, problema. Só que a gente vai dar um salto, e esse salto aí a gente começa a olhar para a cirurgia eletiva. Esse não é um problema assim, mas é um problema. E aí, quando eu falo isso, a cirurgia eletiva é aquela cirurgia que você tem uma data, que você tem um planejamento, e aí, tanto por cirurgião quanto por paciente, fica mais tranquilo. Por quê? Porque ele vai poder se organizar em termos de equipamento, em termos do hospital, em termos da equipe médica que vai entrar. O paciente também vai se organizar ou com seus recursos econômicos ou a requisição do plano de saúde. Então, tem alguns pré-requisitos antes da cirurgia eletiva que serão feitos. E aí vai acontecer essa proximidade, e o que acontece? Você faz aquele pré-cirúrgico. Aquele pré-cirúrgico são os exames, isso é o comum para todo mundo, né? A gente tem o quê? Aqueles exames prévios, risco cardíaco, você algumas análises, né, da série vermelha, da série branca, e ok. Só que, gente, estamos em 2026. Isso não é um pré-cirúrgico. Isso daí é o exame comum para a cirurgia, até propriamente dita. O pré-cirúrgico é um preparo do corpo do paciente, porque ele é paciente ali, para fazer a cirurgia. A grande interrogação é, isto está sendo feito, e a gente não vai poder nem colocar a culpa no médico. A gente vai botar a culpa em ninguém. A gente vai olhar para a situação e observar se o pré-cirúrgico está sendo feito. Aí vamos lá, vamos equacionar isso. O fisioterapeuta que está tratando essa pessoa, ele está informando que é necessário uma modificação do planejamento daquela lesão para fazer a cirurgia, ou ele está fazendo a mesma coisa? Uma dúvida. O professor de educação física que está acompanhando aquele indivíduo, porque ele está malhando, né? Ele vai fazer a cirurgia em alguma parte do corpo, mas as outras estão ali funcionando e tem que malhar. Esse professor de educação física está preparado para planejar um programa de exercícios para aquela situação, cirurgia? O psicólogo está preparado para dar uma assistência àquela pessoa antes da cirurgia, porque vai fazer uma intervenção, vai mexer naquele corpo. O que eu estou falando aqui do professor de educação física, do fisioterapeuta, do psicólogo, eu estou levantando aqui a poeira para observar que uma cirurgia, primeiro, é uma questão muito séria. Você vai fazer uma intervenção ali direta. Eu estou levantando aqui a situação de que é importante que a equipe de saúde, fora do médico, tenha mais responsabilidade com o pré. Sabe por quê? Porque o pós, querendo ou não, ele vai ser obrigado a fazer. O pós-cirurgia, e vai acontecer tudo ok na cirurgia, ele vai acontecer. Olha que incrível. A cirurgia foi um sucesso. Tem pós-cirúrgico? Tem. A cirurgia, faltou alguma coisa. Tem pós-cirúrgico? Tem. Agora, a diferença disso daí é o pré. E o pré-cirúrgico é muito importante. E aí, quem trabalha com movimento, e aí é a questão, aí entra o componente neuromotor. Quem trabalha com movimento, o psicólogo, como eu falei aqui na introdução, ele vai trabalhar, né, com aquelas relações, né, de como a psique está funcionando. Mas o fisioterapeuta e o professor de educação física, trabalha diretamente com o movimento. E se trabalha diretamente com o movimento, é obrigação desses dois profissionais terem uma conduta diferenciada em relação ao
processo motor. Esse processo motor vai exigir desse profissional um planejamento, vai exigir desse profissional uma visão global da situação neuromotora, assim como vai ter que ter um olhar muito clínico, né, em relação a um processo em partes da onde será mexido. Então, quando eu falo assim, a Paulinha vai realizar uma cirurgia no joelho com o doutor imediato. O doutor imediato é um adjunto adverbial dessa frase. É um adjunto adverbial dessa frase. O doutor imediato. Quem é o sujeito? Não é a Paulinha? A Paulinha é o sujeito. Vai acontecer nela a cirurgia. Gente, a cirurgia é um objeto direto. Então tem que olhar para esse indivíduo, a frase já está falando. Quem é o sujeito? A Paula, a Paulinha. Então tem que olhar para esse indivíduo, eu tenho que olhar para esse indivíduo como um todo e olhar o joelho. Eu também não posso falar assim, né, ter aquela só visão do todo, aquela visão, né, utópica do todo, meditar. Não, ela vai fazer uma cirurgia. Tem uma coisa ali, um objeto direto ali, é a cirurgia. E ok, eu tenho que olhar para esse joelho. Agora, quando eu olho para esse joelho, eu tenho que entender que esse joelho não anda sozinho. Eu nunca conversei com um joelho sozinho. Oi, joelho, tudo bom? Como é que você está? E aí, como é que anda a patela? Não falo isso. Eu tenho que pensar que esse joelho está vinculado às questões da Paulinha. Primeira coisa, né? A Paulinha tem o gênero feminino. Segunda coisa, a Paulinha é praticante de atividade física ou não? É praticante de atividade física, porque ela tem um personal trainer. O trabalho da Paulinha, antes de fazer a cirurgia, qual é? Como é que é a seleção dos exercícios da Paulinha? Como é que a Paulinha foi avaliada? Como é que é o meu comportamento em relação ao meu discurso com a Paulinha? Por quê? Querendo ou não, ela decidiu fazer a cirurgia. Eu tenho que explicar para ela que quando ela retornar, sistema de carga, sistema de velocidade, sistema de resistência, vai decrescer um pouquinho. E vai ser importante esse decréscimo para uma boa recuperação. Eu tenho, querendo ou não, tenho que explicar agora. Dentro de uma função de reorganização neuromotora, o que eu tenho que fazer? E aí surge a interrogação. Surge a interrogação por quê? Porque será que eu estou fazendo isso mesmo? Reorganizando esse componente neuromotor? Ou eu estou repetindo um determinado protocolo? E que protocolo foi esse? Foi o protocolo da escola americana. Gente, eu vivo no Brasil. Eu tenho uma outra estrutura, até mesmo para malhar, né? Fazer a musculação, fazer a parte do fitness. Gente, até 5 anos atrás, vamos botar até 10 anos atrás, as academias dos Estados Unidos para fazer aula de ginástica, você usava, né, uma caneleira de 1 quilo. As mulheres pegavam peso na sala de ginástica de 2, 3 quilos no máximo. Aqui no Brasil, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, gente, as mulheres usam umas caneleiras de 4, 5 quilos e fazendo correto. Às vezes, ok, não fazem de maneira correta porque, né, é muita gente. Mas 4 quilos, né, a maioria que usa lá, faz direitinho os movimentos com caneleira, uns pesos, umas barras bem pesadas e fazendo corretamente o exercício prescrito pelo professor. É outra estrutura para malhar. E aí, essa outra estrutura para malhar é complicado. É bem complicado. Entrou uma ligação aqui que eu nem sei de onde veio, né? Mas ok. É complicado para malhar. E aí? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente malha sobre isso aí? Então, já mudou tudo. Muda tudo. Então, eu tenho que observar isso. E se eu observo isso, eu já começo a pensar nesse processo neuromotor. E esse processo neuromotor, eu tenho que dirigir e direcionar isso daí, né, para uma visão maior em relação aos estímulos que serão ofertados, como serão ofertados. Os estímulos coordenativos, como?
os estímulos de exercícios mais sob medidas, como uma avaliação mais eficiente fora de protocolo. Então, tudo isso daí é mega necessário que eu entenda. Se eu não entender isso aí, eu não tenho uma postura de comportamento suficiente para convencer esse aluno que ele fará uma cirurgia e que é muito importante esse pré-cirúrgico. Um pré-cirúrgico fora de exame clínico. É um pré-cirúrgico voltado dentro da atividade motora em si. E aí acabou. Acabou. É o pré-cirúrgico voltado para a atividade em si. Então, a atividade eu tenho que realizar um programa justamente bem planejado em relação a esse joelho, observando as adjacências, o comportamento articular das adjacências, observando as funções musculares, observando um sistema fora do protocolo para avaliar. Então, eu tenho que avaliar fora do protocolo, porque vai fazer uma cirurgia. Eu tenho que ter um discurso apropriado, porque o médico tem que ter uma confiança muito grande no profissional de educação física e no fisioterapeuta para derivar. Por quê? Porque talvez uma boa reorganização neuromotora postergue a cirurgia. O sistema favorece isso? Não, porque se o cara postergar a cirurgia, talvez o cirurgião que se organizou, ele não faça naquele momento, porque envolve vários fatores. Mas para o paciente em si é melhor? Mas ele vai ficar com artrose. Gente, a justificativa que vai ter uma artrose, vai piorar, ela é falha, porque se está melhorando, não vai piorar. Se melhorou com a reorganização neuromotora, não vai piorar. Vai ter artrose. Todo mundo vai ter artrose, mas está melhorando. Eu consegui estabilizar. Então, se eu jogar, mas quando você ficar mais velho, vai ser pior para fazer a cirurgia. Quem disse? Quem disse isso? Até porque dentro da reorganização neuromotora você vai ensinar a ter mais coordenação, porque a função neuromotora está justamente vinculada à questão coordenativa. Então, uma questão neuromotora, você vai ter que entender o processo coordenativo. E quando você entende o processo coordenativo, querendo ou não, você vai ter que ter uma ideia do funcionamento integrado da neurofisiologia. Então, eu capto essa neurofisiologia, eu arrumo essa neurofisiologia e consigo planejar melhor, consigo avaliar melhor, consigo criar movimentos mais apropriados para aquela pessoa. Opa! Gente, a postura mudou. A postura mudou. Eu não sei se vocês, terão tantos amigos cirurgiões, porque muitas vezes vocês vão fazer com que a pessoa não faça cirurgia porque melhora. Então, será que é uma oportunidade? Claro que o nosso sistema de saúde, ele hoje em dia, não é o nosso, não, no mundo todo, hoje em dia tem um caráter ali econômico da cirurgia eletiva, mas a gente vai tentar modificar isso daí, tirar um pouco somente do caráter econômico e observar também um caráter psicossocial. Será que fazer a cirurgia eletiva sempre é a melhor opção ou se organizar? Mas para isso, a gente precisa estar bem seguro. E essa segurança, quando você tem o suporte teórico, dentro da prática, e aí quando eu digo suporte teórico, eu falo de neurofisiologia dentro da prática. Quando eu tenho esse suporte teórico e oferto aqui com os artigos, com os livros, quando eu tenho uma boa postura de comportamento, quando eu justamente mostro a eficiência em se avaliar fora da caixa, quando eu estou mostrando a efetividade no exercício que foi proposto na recuperação daquela função, gente, eu estou dando esse suporte. Eu estou bem abastecido. Mas a gente, dentro do nosso programa, que vai acontecer toda semana, nesse horário, 6 horas da manhã, segunda-feira, às 6 horas da manhã, a gente vai ter esse encontro e a gente vai progredir com isso. E o que eu preciso? Eu preciso, para a gente começar a fomentar muito essas discussões de alto nível, fora da padaria, eu preciso que vocês sigam aqui o canal, que vocês façam os comentários, que eleve o nível, porque a gente vai ter que mostrar isso daí para a sociedade. A gente vai, como profissional de momento, a gente tem que mostrar para os nossos alunos, para os nossos pacientes e também para a equipe médica, porque existe uma seriedade muito grande que pode confiar na gente nesse pré-cirúrgico. Não é só fazer o exame clínico,
é fazer o pré-cirúrgico através do movimento. Isso aí já inicia o processo de reorganização neuromotora. E para isso, segue aqui, participa, porque vai ter muita história aí pela frente. Tá ok? Eu estou terminando aqui, desejando para vocês um grande abraço e nos vemos no próximo programa. Tá ok? Tchau, tchau. Agora tem que encerrar.